aluno, olá, aluna. Hoje nós vamos falar então sobre separação de misturas homogêneas, que são aquelas misturas que apresentam apenas uma fase, certo? Então, nós vamos falar sobre o método da evaporação. O método mais simples, então, para separar uma mistura homogênea, no caso de exemplo, né, do sal e água, é deixar essa solução numa fonte de calor para que a água, então, ela possa evaporar. Então, desta maneira, restará o quê? No recipiente, um material sólido, formado, então, pelo sal, que estava dissolvido naquele solvente, ou seja, o sal estava dissolvido na água, só que com o calor a água evapora e o sal permanece. Este processo, conhecido como evaporação, é muito utilizado nas salinas, que são aqueles locais, né, de água do mar e colocada então em tanques largos e rasos para que a água evapore gradualmente e se obtenha então ao final o sal de cozinha. É claro que para o consumo do sal aqui existe a necessidade de você fazer uma purificação e ainda um tratamento a mais, certo? Então, pode-se dizer que a evaporação é uma técnica usada para obter componentes, né, componente sólido que estava dissolvido no líquido, tá? Então, nós temos um componente líquido. Neste caso aqui, o componente líquido ele é perdido no processo da evaporação e no caso das salinas, ele é então o calor, a energia que é utilizada é o sol. Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre as salinas. Em países tropicais como no Brasil, a técnica da evaporação ela é empregada para a obtenção de sal de cozinha. A predominância, né, de elevadas temperaturas e ventos, especialmente na região nordeste do país, possibilita a instalação de salinas. Então, nestes locais aqui, ó, a água do mar exposta à luz solar e a ação dos ventos vai evaporar. Assim, à medida que ocorre a evaporação da água, o sólido se acumula, né, no fundo dos tanques e em seguida esse sólido formado aí por vários sais passa pelo processo de purificação e refino para eliminar as suas impurezas, ok? Vamos para um próximo exemplo, que é este aqui, ó, tá? Que aparece aqui na imagem. Contudo, né, quando há interesse na recuperação do solvente, ou seja, da parte líquida da mistura, realiza-se um outro método, então, de separação, que é conhecido como destilação simples. Essa técnica, então, ela é utilizada em laboratórios, né, pois a água, então, que é obtida, ela é isenta de qualquer outra substância. Então, ou seja, essa água que vai sair aqui no final, ela é considerada uma água pura, né? Uma água pura, sem resíduos. Então, em razão desta pureza, a água destilada, como também é conhecida, é frequentemente usada na produção de medicamentos, ou seja, para a produção de alimentos, medicamentos, às vezes exige-se a necessidade de uma água que esteja bem pura. Então, como que funciona, né? Nós temos um balão de vidro onde a gente coloca a solução de água e sal, por exemplo, e aí a gente aquece, né, com um equipamento chamado bico de Buse. Esse calor, né, ele aquece, aí a água atinge a sua temperatura de ebulição, a gente consegue constatar pelo termômetro e começa a evaporar. O vapor ele é canalizado, então aqui, ó, por um outro parte desse sistema e ele vai passar por um sisteminha chamado de condensador. Condensador é aquilo que vai fazer, vai transformar o vapor de água em água líquida novamente. Ou seja, quando o vapor de água bate numa superfície gelada, mais fria, ele se transforma, né, de gasoso para líquido novamente. Então aqui a gente tem uma serpentina, ou seja, são tubulações, né, uma tubulação que corre água gelada e essa água gelada vai então fazendo com que o vapor se transforme aqui, ó, em água novamente para ser armazenado nesse recipiente. Então é basicamente isso que acontece. Aí nós temos o que aparece nessa imagem, que é uma refinaria, né, plataforma de petróleo. A destilação é também muito empregada na indústria petrolífera para a obtenção das diversas frações de petróleo refinado. Então, do petróleo, tá? Nós vamos ter aqui, ó, o betume, o asfalto, combustível para trem, combustível para avião,
combustível para caminhão e ônibus, combustível para automóvel, aqui a gente pode dizer que é o diesel, né? Aí nós temos solventes e nós temos o gás, que é aquele gás de cozinha, tá? Então isso que acontece aí. A mistura homogênea líquido-líquido, ou seja, o petróleo, né, é separado nos seus componentes mais simples por uma coluna. Isso aqui é uma coluna, então, uma coluna de fracionamento num processo conhecido como destilação fracionada. Então, olha lá, um dos produtos mais importantes da nossa economia mundial é o petróleo, matéria-prima aí para vários setores da indústria. Este líquido, então, ele é encontrado, na verdade, em camadas bem profundas da Terra. Então, quando localizado em regiões normalmente oceânicas, é extraído pelas plataformas, né, petrolíferas, que é isso que aparece aqui na imagem. Ao ser retirado do fundo do mar, o petróleo bruto, então, ele, né, com suas impurezas, passa por vários processos físicos de separação, entre eles a filtração e a decantação. Na filtração, as impurezas maiores, tá, como pedaços de rochas e areias, são removidos, tá? Depois a gente tem o que? A decantação, que é utilizada para a separação do petróleo da água do mar, né? Porque são coisas que não se misturam. A mistura resultante, composta por várias substâncias, ela é enviada para as refinarias, daí ela entra neste processo para esta separação, a fim de que sejam então fracionadas, né? Ou seja, separados componentes para, né, do mais simples para o mais complexo, né? E aí para a gente poder utilizar. Este processo de separação, então, é chamado de destilação fracionada e nós temos o que? A torre de fracionamento, tá? Então, conforme ocorre o aquecimento, as diferentes temperaturas que vão sendo atingidas, obtém-se os produtos utilizados do nosso dia a dia. Então, a primeira coisa que a gente tira é o gás GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, que é o famoso gás de cozinha que está dentro do botijão. Depois a gente vai ter solventes, vai ter a gasolina, né? Vai ter o diesel e assim por diante, tá? Então a gente vai surgindo, vai tirando vários derivados dessa matéria-prima bruta, né? E aí nós temos também a questão, né, que é do petróleo, que sai o plástico, sai as tintas, tá? E até mesmo alguns medicamentos a gente consegue fazer o uso aí de componentes do petróleo, tá? Então nós temos essa característica. Para resumir, nós temos aqui essa imagem, que é bem bacana, que as misturas elas podem ser de dois tipos, heterogêneas ou homogêneas. Das heterogêneas, que é aquelas que apresentam mais de uma fase, nós vamos ter, elas são compostas de sólido-sólido, e aí podem ser então separadas por, aqui nós temos sólido-sólido, sólido-líquido e líquido-líquido, tá? Então, sólido-sólido, sólido-líquido, líquido-líquido, líquido-líquido que não se mistura, né? Quando a gente fala de sólido-sólido, quais são as formas de separação? Nós temos a peneiração, a levigação, a ventilação e a catação. Com relação a sólido-líquido, nós temos a decantação, centrifugação e nós temos a filtração. E com relação ao líquido-líquido, nós temos a decantação por funil, que é aquele exemplo de separação de óleo e água. No caso das homogêneas, nós temos lá sólido e líquido, né, o sólido dissolvido no líquido ou o líquido dissolvido num outro líquido, tá? No caso do sólido dissolvido no líquido, nós vamos ter a evaporação, que é um processo mais lento e a gente não recupera a parte líquida, né, que foi o solvente, e nós temos a destilação simples, que aí é muito comum em laboratórios. No caso do líquido líquido, que daí é o caso do petróleo, tá? Nós podemos usar a destilação fracionada, tá? Aí nós temos ainda mais um último resuminho aqui para vocês. Exemplos de mistura, a classificação delas, a sua composição e o método de separação. Então, no caso de água com açúcar, ela é homogênea porque só apresenta uma fase. Nós temos aqui líquido e sólido, o sólido está diluído no líquido e a gente pode usar a destilação, tá? Aí nós temos aqui água com areia, heterogêneo, duas etapas, duas fases, líquido e sólido, né? O sólido não está dissolvido no líquido, filtração ou decantação. Na água barrenta, nós temos uma mistura heterogênea, né? Líquido e sólido, e nós podemos também fazer a decantação ou a filtração.
água com sal de cozinha, uma mistura homogênea, líquido, o sólido dissolvido no líquido, a gente usa destilação, e a água com óleo comestível, nós temos uma mistura heterogênea, envolvendo líquido e líquido, onde eles não se misturam, e a gente pode usar então a decantação, beleza? E por fim, nós temos ainda aqui então, ó, sólido líquido é evaporação pela ação de uma fonte de calor, o líquido evapora da mistura e é perdido no processo. Destilação simples, usando um aparelho, né, uns equipamentos, é possível fazer o líquido então evaporar e depois condensar ele para capturar ele de novo na forma líquida, muito utilizado em laboratório. E por último, líquido-líquido que se misturam, que é o caso da destilação fracionada. Em uma coluna de fracionamento, a mistura é aquecida para a separação dos seus componentes. Então, aqui a gente utiliza o ponto de ebulição de cada substância, ok? O que eu queria falar com vocês era isto e eu aguardo vocês então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!